Muito boa tarde, senhoras e senhores. Quem já chegou aí para a live comigo? Quem já chegou por aí? Me dá um boa tarde aí. Quem já chegou por aí? Oi, Marta Cristina, acabei de ver uma mensagem sua. Vai ter que me contar por aqui. Gente, quem mais chegou aí para dar uma boa tarde? Quem mais chegou aí, gente, para dar uma boa tarde? Me conta. Só tô configurando algo aqui para nossa live de hoje, tá? E nós já vamos começar aí de bate-papo. Muito obrigada! Muito obrigada! Hoje, gente, nós vamos de painel. Oi, Décio, muito boa tarde. E o cigarrinho de violão é muito bom, não é, Lucas? Aquela gente foi muito boa. Só deixa eu alterar aqui, que hoje eu quero trazer vocês para cá. E eu só quero alterar a grade aqui, gente. Espera aí que eu acabei clicando na grade errada. Hoje eu quero trazer vocês para cá. Vocês aguentem aí, cigarrinho de melão. Se aguenta aí, por favor. Vocês não fujam daí, não. Que hoje, deixa eu só arrumar esse painel aqui, gente. Cadê, meu povo? Cadê esse painel aqui, Senhor amado? Cadê esse painel? Cadê? Vamos lá. Nada urgente. Oi, Ronaldo. Gente, hoje nós vamos bater um papo por aqui. Eu quero só mudar a grade aqui para vocês virem para cá. Eu quero só mudar a grade e eu quero hoje fazer algo diferente com vocês. Literalmente, eu só tô organizando a grade aqui que me fugiu a organização dessa grade. Literalmente ela me fugiu, gente. Aqui, achei. Vamos lá, mudamos. Gente, o que eu quero propor hoje para vocês? Falo do sul da Espanha, de cidade de Málaga, fuso horário de 5 horas. Odécio. Então, se nós estamos a 5 horas de diferença, gente, aí já é quase noite. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje, gente? Seja muito bem-vindo, tá, Décio? O que nós vamos falar hoje? Hoje eu quero fazer uma live diferente com vocês, tá? A gente tem trazido aqui nos últimos dias muitos assuntos sobre comportamentos. A gente tem olhado para os nossos relacionamentos, principalmente nosso relacionamento com as pessoas, e a gente tem trazido esse assunto aqui com bastante ênfase nessa última semana. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre limites. E aí estava eu pensando no seguinte: por que não a gente fazer essa live juntos hoje? E vocês trazerem a versão de vocês, e vocês trazerem as vivências de vocês com as pessoas sobre limites. Sobre limites saudáveis, especificamente. O que é dentro do conceito de vocês esses limites? Aí tem uma regrinha só para você vir para cá. Ativar o Heartman da live, tá?
Ativou o Hertzmann da live, vem para a janelinha e nós vamos conversar sobre isso, tá? Décio, para subir na janelinha nós precisamos do Hertzmann ativado, tá? Ativou o Hertzmann, sobe para cá e nós vamos bater um papo sobre isso, tá? Então, ativou o Hertzmann, pede aí para subir na janelinha, nós vamos conversar sobre, então, esses limites aí de pessoas que chegam na nossa vida, esse limite de pessoas que, às vezes, se passam, de limite de pessoas que não sabem a hora de parar, não sabem a hora de parar, não sabem a hora correta de falar. É sobre essas coisas que nós vamos falar hoje. Então, quero muito que vocês venham para cá, quero muito ouvir vocês, quero muito conhecer vocês um pouquinho mais. Então, tem vontade de subir, pede aí para subir na janelinha, vou dar uma conferidinha, tá? Com o Hertzmann ativado, você vem para a janela e nós vamos bater um papo. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Por que é importante, Sorocaba? Muito obrigada. Por que é importante ouvir vocês também? Porque quando nós estamos nesse processo de uma nova forma de ver a vida, oi, Aline, quando nós estamos nesse processo de preciso olhar para outras coisas, a gente faz trocas riquíssimas aqui dentro, riquíssimas, riquíssimas, riquíssimas. Então, quero ouvir muito vocês, principalmente vocês que já estão há um tempo aqui comigo nas lives, que já têm ouvido muito sobre algumas formas diferentes do nosso costumeiro, do nosso padrão comportamental, sobre algumas formas da gente ver. Então, é importante que vocês venham, eu vou ficar muito feliz se vocês virem, mas é claro que a gente vai colocar essa regrinha aí do Hertzmann, porque eu acho que é o mínimo, né, que a gente tem que fazer para subir numa janelinha, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Inclusive o Alberico acabou de pedir aí, só sobe na janelinha quem tiver com o Hertzmann ativado e para falar desse assunto, tá? Lucas, olha o que eu vou te dizer agora. Talvez esse seja o melhor momento, tá? Quando a gente tá esses dias meio bads, esses dias que a gente não tá 100% legal, muitas vezes uma boa conversa resolve a gente. Mas eu respeito total, tá, Lucas? Eu respeito total. É só porque realmente nesses dias às vezes a gente precisa ouvir. Enquanto vocês não decidem vencer a timidez e vir para a janelinha... Oi, Ana, tudo bem, meu amor? Conseguiu fazer o teste, Ana? E aí, me conta? Me conta como foi. Me conta tudo, não me esconda nada. Deu gato? Deu gato para você ou deu gato para ele? Para ele, né? Oi, Eli, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Agora mudou. Gente, nós mudamos de perfil comportamental, tá? Nós mudamos. Ou nós mudamos porque a vida nos leva para uma mudança, ou nós mudamos de forma intencional. Mas a gente muda, tá? Ah, tudo bem, Lucas. Não, tudo bem. A gente muda, tá? A gente muda. Fiquem tranquilos que a gente muda. Fiquem muito tranquilos em relação a isso, que é normal mudar. O que a gente tem que entrar em observação? Essa nova mudança está me deixando feliz? Essa nova mudança está no meu agrado? É sobre isso que nós temos que olhar. Gente, vamos lá, para quem chegou agora. Hoje a gente tá com janelinha e hoje a gente vai falar de limites. Porque o direito de uma pessoa, ele vai até onde começa o seu direito. Então, a gente precisa, sim, falar de limites aqui. A gente precisa de falar de limites que as pessoas nos dão e a gente precisa falar dos limites que nós precisamos colocar nas nossas relações também. Então, se você tem vontade de vir para a janelinha, não precisa abrir tua câmera se você não se sentir à vontade para isso. Vem para a janelinha. Pode ser com a câmera fechada, sem problema nenhum, e a gente vai falar então sobre essa questão de limites, tá? Milene, acabou de chegar. Milene, faria muita questão que você tivesse na janelinha
porque você, como terapeuta, vai ter um olhar bem legal para essa área. Piedade, você pediu para subir. Para subir na janelinha, a gente tem que ativar o Heartman da live. É pré-requisito, tá? É pré-requisito para subir para a janelinha. Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é que limite, quando a gente coloca nas nossas relações, não é necessariamente eu me afastar das pessoas. Eu não preciso romper uma relação para que eu coloque limites nessa relação. Eu não preciso romper uma amizade, eu não preciso romper um local de trabalho, um ambiente profissional, num ambiente profissional. Eu não preciso romper com as pessoas para que necessariamente eu coloque limite nessas relações. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa e Milene, eu gostaria muito de vocês na janelinha comigo, tá? Gostaria muito de vocês na janelinha comigo, não sei como que a Vanessa tá de tempo. A Vanessa também é uma pessoa maravilhosa, com uma carga maravilhosa. A Milene também como terapeuta, eu acho que elas contribuem muito com o assunto de hoje. Mas eu não quero ficar aqui só dentro dessas áreas, tá, gente? Eu quero que todos vocês participem hoje. As pessoas, nós vamos girar por aqui, elas ficam um tempo, giram, nós temos 4 locais aí. Não tem problema, Milene, pode entrar com câmera fechada, sem problema nenhum, tá? E eu quero muito essa troca entre a gente hoje para a gente entender a respeito de limites. Então, colocar limites, gente, colocar limites não é se afastar das pessoas, é parar de se auto-abandonar. E a gente tem que entender que algumas relações da nossa vida, elas começam a ficar doentes, a gente passa a ter relações doentes na nossa vida. Ele foi falar e correr. Oi, Milene. Deixa eu ver se a Vanessa está aqui ainda. Quero convidar a Vanessa também. Convidei a Vanessa também. E o restante, vocês também, tá? Estão convidados a vir. Quando a gente fala de colocar limite em relações, a gente precisa lembrar que isso é um autorrespeito. E muitas das nossas relações doentias que a gente vive hoje, porque a gente não consegue se posicionar. O famoso, tenho dificuldade de dizer não. Tenho dificuldade de pôr limites nisso. E aí, tanto de vezes, e a gente já falou sobre isso, um tanto de vezes a gente acaba se diminuindo para caber na vida do outro. A gente acaba se diminuindo por medo de magoar o outro, por medo de ferir sentimentos dos outros. Só que um ponto é essencial que a gente analise aqui. O quanto nós estamos cuidando dos nossos sentimentos. O quanto nós estamos praticando o autocuidado e o autorrespeito com a gente mesmo. A gente tem que pensar o seguinte aqui. Limites organizam relações. É sobre isso. Se você tiver esse entendimento, não sei como entrar. Vanessa, ó, eu te mandei um convite. Vou te mandar um convite aí, tá? Vou te mandar agora esse convite. Você só aceita. Deixa eu te achar aqui. Ó, tu já foi convidado. Olha na barrinha embaixo ali, tem duas figurinhas, como se fossem 2 homenzinhos, um azul e um rosa. É só você clicar ali e você automaticamente aceita subir na janelinha, tá? Só você clica ali. Deixa eu só aceitar a Aline aqui. Aline, tu pediu e tu sumiu. Tu pediu sem querer? Quando eu fui te aceitar, sumiu o teu pedido, Aline. Pode pedir de novo se você quiser subir, tá? Tu não quer subir? Tá bom, meu amor, não tem problema. Apareceu aqui e sumiu de novo. Gente, para variar, tamo de objetivo relâmpago de novo por aqui. 23 presenteadores com o Live Fest, tá? Com essa bolinha que vai aparecer aí para vocês. Tu quer, Aline? Vou aceitar aqui. Aline, agora aceitei. Vanessa. Aline subiu. Falta a Vanessa ainda se achar lá, mas ela já se acha. Ela já se acha. Aline e Milene, sejam bem-vindas, então. Vamos falar sobre esse assunto?
que vocês pensam a respeito disso aí? Se limite organiza ou não organiza relações? Me contem. Me deem a opinião de vocês. Na minha opinião, ajuda bastante, né? Eu vivia uma relação meio complicada também, que não tinha limite. Eu deixava passar tudo, eu aceitava tudo. Então, quando eu comecei a colocar limite, eu pensei até que ia piorar, mas melhorou muito, né? Respeito, comportamento. Então, quando a gente começa a colocar os limites, dizer, não, vai até aqui, acabou, não quero mais isso, vai ser assim, né? Então, não vai ser mais desse jeito, só sempre como a pessoa quer. E eu não tinha esse conhecimento, né? Então, passei a assistir algumas lives suas daqui, porque às vezes o dia corrido que eu também faço, né, live shop, aí às vezes eu passo o dia todo gravando, fazendo as coisas e não dá tempo. Mas sempre quando eu tenho um tempinho, eu passo aqui para ver suas lives, Que bom, né? Aline. E isso ajudou muito mesmo, né? Então é muito importante, porque são coisas que a gente vai vivendo durante a vida, né? Eu passei aceitando tudo durante 9 anos. Então é muito tempo se aceitando tudo e isso afeta a nossa saúde, né? Psicológico, corpo. Então, assim, eu já estava numa fase já de estresse emocional muito grande porque eu não sabia dizer não, nem para ninguém, não era para ninguém. Ah, me peça um dinheiro, não sabia dizer não. Ah, faz isso por mim, não sabia dizer não. Então, eu aprendi a colocar limite nas pessoas, né? E aí, graças a Deus a isso, minha vida começou a mudar bastante. Amém. Venha mais vezes, que precisamos mais coisas por aí, Aline. Brincadeiras à parte, fico muito feliz. Eu só quero te fazer uma pergunta. Qual é a sensação quando você tirou esse peso das suas costas? É uma sensação de liberdade, uma sensação de leveza, né? Eu consegui voltar a entender quem era eu. Eu tinha vezes que eu parava até pensar assim, quem sou eu, né? Eu tô aqui para quê? Né? Porque parece que eu só sirvo, então eu não só tinha uma identidade. Era como se eu não existisse para mim. Eu existia para as pessoas, mas para mim mesmo era como se eu não existisse. Então, assim, foram 9 anos muito duros, assim, então, né, que eu cresci com isso dentro de casa, porque minha mãe tinha esse perfil de só servir, 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 servir. E eu cresci assim também, achando que era no casamento, era nas pessoas, era nos amigos, e isso é muito ruim. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente sofre mesmo. Então, imagine, eu com 43 anos hoje, que eu vim entender que eu poderia ter um controle específico da minha vida. Não precisava dizer sim para todo mundo, que o não também é importante, né? Até porque não também é um ato de amor. A gente fala muito sobre isso. Oi, Luísa, seja bem-vinda. O não também é um ato de amor, né? Com E a gente tem muita dificuldade de dizer o não. A gente tem muita dificuldade. Só que veja bem, Aline, tu já deu um passo gigantesco, que é o que nós falamos aqui, o que eu falei agora no início, que é o autorrespeito, é se respeitar, é um autocuidado seu. Quando nós deixamos a pessoa vir muito para a vida da gente, dar o comando total da nossa vida, a gente faz realmente essas perguntas: quem eu sou? O que de fato eu sou? Essa é uma pergunta recorrente. E nós, na nossa geração, a Vanessa, eu sei mais ou menos a idade dela, a Milene, eu acho que a gente nunca falou sobre a idade dela. Mas olha só, a gente vem de uma geração, nós, da minha faixa etária, a gente vem com essa educação, a nossa geração, ó, 44, a Milene fala, a gente vem dessa geração que as mulheres eram educadas pelas mães para servir. Sim. Não foi assim? Milene, Vanessa, tragam a opinião de vocês sobre essa questão de limites, vocês como terapeutas maravilhosas. Então, o que eu não agora eu vi, eu sou nova por aqui, não sei muito mexer nesse. Fica tranquila, também tô aprendendo. Quando eu falo sobre limites, sobre dizer não, eu trago o lado oposto disso, sempre para mim, em primeiro lugar, o dizer não é aprender a receber. Porque quando a gente só diz Fala um pouquinho mais perto, Vanessa, que tua voz às vezes fica longe. Tá. Quando a gente aprende, né, que a gente cresceu nessa geração de sempre dizer sim e sempre servir o outro, a gente não pode receber. Porque enquanto eu estou à disposição do outro, eu não posso receber do outro. E
Para que às vezes as pessoas não coloquem essa coisa assim, ah, agora eu tenho que dizer não para todo mundo. Ao invés de dizer não para todo mundo, vamos começar a receber das pessoas. Quando a gente começa a receber das pessoas, a gente se coloca num lugar onde você não precisa dizer não. Porque se eu posso receber a contribuição do outro, se eu posso receber o julgamento do outro, se eu posso receber do outro, automaticamente eu estou colocando um limite. Porque eu não estou só doando e servindo. Eu estou esperando e recebendo. Eu estou me colocando no meu lugar de receber também. Então, quando eu trabalho principalmente com mulheres, a questão de, eu só faço tudo para todo mundo e eu estou sempre somente servindo. Aí o trabalho que eu faço não é ensinar elas a dizer não, 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 não. Vamos aprender a receber? Vamos aprender a solicitar o receber. Quando eu aprendo a receber, e a gente não aprendeu a receber. Porque desde muito pequeno a gente sempre aprendeu. Quando você ganha alguma coisa, você tem que devolver algo em troca. Eu ganho um presente, eu tenho que dar um presente. Eu ganho um abraço, eu tenho que dar um abraço. Então a mulher foi condicionada a, se o marido, se alguém faz um elogio, eu preciso dar algo em troca. Isso não é receber, isso é troca. Quando a gente aprende somente a receber um elogio, um presente, um julgamento, uma crítica, e você aprende a receber, você automaticamente está colocando o limite até onde eu estou disposta a servir e até onde eu estou disposta a receber. Eu concordo contigo, mas eu faço uma ressalva, Vanessa. Quando a gente tem esse nível de entendimento que você está trazendo aqui, para esse nível de entendimento, nós precisamos estar com a mentalidade mais aberta. Eu acho que a gente precisa voltar um passo atrás ainda, para a perfeita compreensão disso que você traz. Quando eu falo na questão do aprender a dizer não, não que tudo na vida da gente a gente vai dizer não, porque olha só, o não também ele é protetor em algumas vezes, assim como o medo, ok? Então não que a gente vá passar a dizer sim para tudo, não é isso, a gente não vai dizer sim para tudo. Quando a gente fala em colocar limites, até que ponto eu deixo a pessoa interferir na minha vida e no meu livre-arbítrio. É nesse sentido. Sim. Quando nós estamos falando de limites, nós estamos colocando aquela questão, até aqui você vem, certo? Até aqui você vem. A partir daqui, eu tenho o comando. Então, aqui a gente precisa de uma mentalidade de equilíbrio entre o sim e o não. E essa mentalidade de equilíbrio entre o sim e o não, eu vejo ela, Vanessa, e eu quero que vocês contribuam também para essa minha fala, para a gente chegar aqui num entendimento. E esse equilíbrio entre o sim e o não é onde está o principal gap, o principal ponto. Por quê? Porque as pessoas elas vão muito rápido no extremismo e elas saem da doação para o egoísmo. Exatamente o que eu vejo, principalmente no mundo feminino. Por isso que eu tento trazer esse receber para trazer o equilíbrio. Por quê? Agora você precisa aprender a dizer não e cuidar de você. Aí é não para todo mundo, o mundo que se exploda e eu estou indo, quem não vir que fica para trás. E aí vem o egoísmo. Então, isso, esse equilíbrio de você colocar o limite, mas você também aprender a receber. Você cuidar de você e também transbordar no outro que você está cuidando em você. Porque o que eu vejo muito é, principalmente a mulher, né, nessa nova atualidade, a mulher tem que cuidar dela, tem que pensar nela, e aí é só para ela. Não é por ela para transbordar na vida do outro. Então, esse equilíbrio, talvez a minha linguagem do receber, que eu uso muito dentro do que eu faço, que é a gente aprender a receber, inclusive julgamentos, críticas, né? E a gente que está aqui à disposição, colocando a cara a tapa, e você que está aí tem que estar à disposição de receber tudo. Esse receber tudo também não é... Então, se vão falar de mim, vão me criticar, eu preciso aceitar. O receber não é aceitar, é só dizer, ok... Eu entendo, eu recebo, mas é teu, fica com você, e o que é meu fica comigo.
Exatamente. Esse limite é, eu sei quem eu sou. Lembra um dia que a gente fez uma conversa, né? Se eu tirar meu nome, sobrenome, se eu tirar meu perfil de rede social, minha maquiagem, meus títulos, quem sou eu de verdade? Uhum. Essa questão do aprender a dar e receber, eu falo muito sobre isso aqui, Vanessa, sobre essa questão da gente aprender a dar e receber, só que a gente parte de um princípio assim, o que eu tenho percebido, hoje de manhã a gente falou bastante na live da manhã sobre a gente estar vivendo um mundo muito acelerado, e aí a gente fala novamente das mulheres, que acaba isso sendo mais forte para o mundo feminino, essa exigência da alta performance, essa exigência que tem que dar conta de tudo. E a gente está vivendo um mundo muito acelerado, total acelerado. E aí, essa questão do dar e do receber, a sensação que a gente tem, olhando um pouquinho de fora, quando a gente está falando do comportamental, é que as pessoas estão encarando a moeda de troca. Quando ela deveria ser leve, a moeda de troca está ficando muito pesada. Está ficando muito pesada, muito pesada. E essa questão que você traz muito pertinente de a gente aprender que a gente tem que deixa a crítica vir. Eu só tomo a decisão do que eu pego para mim, do que eu não pego para mim. A gente inclusive vai fazer uma aula exclusiva disso, de o que eu continuo levando na minha mochila e o que eu deixo da minha mochila, o que só tá fazendo peso ali. Gente, nós não controlamos o pensamento do outro, nós não controlamos a fala do outro, nós não controlamos a crítica do outro, mas nós temos o poder de decisão do quanto eu deixo isso me afetar ou não. É sobre o quanto eu pego para mim, que aí entra exatamente o que a Vanessa coloca, o equilíbrio. Eu recebo, ok, tu quis me criticar, tá tudo bem, pode falar, mas não necessariamente que isso vai te dar poder para você mudar a minha vida. E eu acho que esse autoconhecimento da gente saber o que realmente vai afetar minha vida, o que eu faço com o que o outro tá falando, é algo bem delicado, por quê? Porque às vezes as pessoas me falam, tá, Vanessa, mas eu não consigo, mas eu não sei como excluir o que o outro falou, de um jeito ou de outro vai afetar a minha vida e tal. É esse trabalho do autoconhecimento e da gente entender esse nosso comportamento, né? Esse trabalho que a gente faz diariamente, aqui, aí, né? Por onde a gente tá, é esse autoconhecimento de você se conhecer a ponto de dizer, ok, isso tá de acordo com o que eu sou, e isso não está. E isso faz sentido, que é o que eu falo muitas vezes sobre a nossa frequência energética, né? O que está na minha frequência vai me alcançar. Se não está, não vai me alcançar. Então é a gente ter esse autoconhecimento e esse cuidado diário, e é todo dia, né? Hoje, inclusive, eu fiz um vídeo é todo dia, não é, hoje eu fiz, ninguém viu, hoje ninguém comentou, hoje deu certo, hoje foi bom. Então, é todo dia, não importa o que aconteça, quem veja e para quem chegue. É todo dia. E é todo dia para nós e por nós também, sabe? É hoje, amanhã e depois. A gente aprende demais com isso. Eu tenho um mentor que diz, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. É todo dia. Não é, hoje eu não tô afim. O dia que a gente não tá afim, vai lá e usa o que não tá afim também como ferramenta e como combustível, né? Minha vida tá um caos, usa isso como combustível também. Vida adulta, gente, vida adulta. Vida adulta é isso. Vamos lá, Milene, Kessia, o que vocês trazem pra gente a respeito desse assunto aí de limites? Contem para nós. Contem. Cadê as duas bonitas? Gente, estamos em metinha relâmpago do Live Fest, então quem chegou agora, o assunto tá interessante, estamos de metinha aí, se a gente já tá comprovadíssimo aqui que se a gente não bate a nossa meta relâmpago, gente, a nossa live para de entregar. A gente está num assunto mega interessante hoje, com visões diferentes sobre o assunto, com contribuição umas para com as outras aqui. O Dr. Rafael coloca aí também, vibramos em 432 Hz na média. E a gente precisa olhar para essa nossa vibração aí. Esse assunto da vibração, a gente vai
para um outro nível de conversa aqui, interessantíssimo. Obrigada, TT. Interessantíssimo também. Quando a gente fala do autoconhecimento, a gente tem muitas veias, né, de conhecimento, muitas fontes para a gente buscar sobre isso, e quanto mais a gente entra nesse mundo do conhecimento, mais a gente se apaixona por isso. Só que o que eu vou trazer de alerta aqui, tem muita gente buscando a linha do autoconhecimento para entender sobre o outro. Vamos voltar um pouquinho? A primeira coisa, gente, que a gente entende sobre autoconhecimento, a palavra já diz, autoconhecimento. Oi, Espíndola, tudo bem? Autoconhecimento. E aí tem gente que chega e diz o seguinte, eu queria umas ferramentas aí de autoconhecimento porque eu quero aplicar no meu marido. Eu queria umas ferramentas de autoconhecimento aí para aplicar na minha colega de trabalho. Autoconhecimento. Depois, primeiro você, depois você busca conhecer o outro. Milene, tá aí agora? Aline, tem mais alguma contribuição, meu amor? A gente tem, faz tudo sentido, né? Então a gente realmente tem que ter esse autoconhecimento aí para ter uma vida melhor, né? Continuar aí crescendo mentalmente, né? Porque a gente passa anos da vida ali fechada, só naquela parte de servir, né? E minha mãe mesmo ensinava assim para mim, faça pelo outro, mas nunca espere nada de volta. Então, eu sempre tive isso, eu sempre fiz, e nunca esperava nada, e nem me atrevia a pensar. Quando eu pensava, parecia que eu me machucava. Poxa, eu fazia um aniversário para alguém, e aí se eu pensasse, poxa, mas ninguém faz uma festa para mim, nunca ninguém fez, aquilo já me machucava. Então eu tentava não pensar naquilo. Então é muito importante quando a gente consegue sair dessa casinha aí e entrar num nível, né, que nos deixa mais saudável. Para a gente expandir a nossa consciência, a gente precisa passar por alguns processos. Se nós falarmos de, eu quero expandir minha consciência, eu quero mudar minha mentalidade, eu quero ter uma mente mais aberta para as coisas, eu quero aumentar o meu nível intelectual, a gente precisa lembrar o seguinte, nós temos padrões instaurados. Nós temos padrões instaurados aqui. A gente vem de muitas vivências, a gente vem de muitas resistências, inclusive, que foram se instaurando padrões na nossa vida. Para a gente expandir a consciência, a gente precisa se predispor a passar por esse processo de expansão. Quisera eu que tivesse uma pílula mágica, né? Mas ainda não tem, ainda não foi feito. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Tudo é como um dia após o outro, você botando em prática e entendendo que aquilo realmente é necessário. Tudo parte, gente, de uma decisão. É isso mesmo. Tudo parte de uma decisão. Porque se você não estiver na decisão tomada, não adianta você procurar a Vanessa para fazer um processo com ela, que o resultado não vai vir. Se você procurar a Milena, o resultado não vai vir. Se você procurar a Elisane, apesar da minha área ser diferente delas, o resultado não vai vir. O que eu sempre trago, gente? Que não é 50% de entrega de cada uma, do profissional e da pessoa que está ali. É 100% de entrega de cada um. Com certeza. É 100% do profissional, que tem as ferramentas para te ajudar, mas é 100% da pessoa que está ali. Senão o resultado não vem. Não vem. Meninas, vocês querem complementar? Para subir mais a... Eu agradecer e aí você vê aí como que você me tira desse negócio. E só para fechar, eu quero avisar que segunda-feira eu estou por aí e se você estiver na cidade, desejo te ver. Venha. Tu chega que horas? Eu chego na parte da manhã ainda. Então venha. Tô no escritório o dia todo, mas me manda mensagem quando você chegar. Tá bom, beijos. Beijo, até mais. Pronto, descemos. Milena, tá disponível para falar agora? Agora deu um intervalinho aqui. Parece que quando você precisa movimentar, tudo movimenta em volta para tentar te dar uma rasteira. A gente que tá te mandando energia boa. É para você ter movimento mesmo. Não é possível. Mas é bem interessante essa parte aí que você falou, porque
desse condicionamento que a gente recebeu lá atrás, e os movimentos que precisam ser internos da gente para colocar isso daí no sentido de mudança, eles vêm fortes. Aí você decide, você deu aquele passo, agora vai, agora eu vou mudar porque eu vou pôr limite. E a pessoa, se ela estiver sozinha para enfrentar isso daí, eu te falo porque eu enfrentei boa parte desse processo sozinha, eu não procurei ajuda. E é onde eu bato forte nessa tecla que sozinho é possível, mas é mais dolorido. Com certeza. De conseguir não se deixar voltar para aquele lugar inicial, porque a mente ela é preparada para isso, para fazer a gente voltar a repetir os padrões que a gente já conhece. Então, eu gosto de frisar bastante com as meninas quando estão em atendimento comigo, nessa busca de se entender, que geralmente a gente vai querendo a intenção de mudar o outro. A gente sempre acha que é o outro que é o culpado e o responsável por tudo. Até que a gente se fortalece, se conhece, para conseguir deixar o que é do outro com o outro, colocar os limites saudáveis ali, e se fortalecer para não ser mais vítima, para aprender a colocar esse limite saudável aí, se sentir fortalecida para isso, para não voltar para aquele padrão antigo. Até mesmo porque o que não se repete, você não se perde. E toda vez que você está repetindo o padrão que não está sendo benéfico para você, é como se você estivesse se perdendo cada vez mais. Então a gente sente que o padrão não está. Vamos lá. Como que a gente identifica padrões? Vocês saberiam falar aqui pra gente como que a gente identifica padrões? Não vão entregar, Milena, deixa eles trazer pra gente o que eles acham que é padrões estabelecidos. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e falar pra você, gente. Ó, hoje vocês estão todos convidados para vir para cá, dar a opinião de vocês, trazer o feedback de vocês em relação ao assunto, trazer as vivências de vocês em relação ao assunto. Qual é a regra para vir para cá? Tem que estar com o Heartman ativado, tá? Essa é a regrinha hoje para vir para cá. Tem bastante gente pedindo, mas não está ativando o Heartman. Sem o Heartman ativado não sobe, tá, gente? É uma regra, eu acho que a gente está falando aqui, tem muitas contribuições para fazer, e é o mínimo, assim, que a gente pode ter de contribuição da parte de vocês, é que esteja com o Heartman ativado para subir. Então, vou ficar muito feliz se vocês estiverem aqui, vou ficar muito feliz com essa troca. Hoje é uma live totalmente diferente aqui para a gente trocar, mas tem essa regrinha de vocês ativarem o Heartman, combinado? Milena, o pessoal tá tímido aí. Acho que eles não sabem como se forma o padrão. Dá o teu pitaco de conhecimento aí. Como que se forma um padrão, Milene? Vou colocar aqui de uma forma mais simplificada, sem muita teoria. Padrão é tudo aquilo que a gente adquiriu e que de alguma forma a gente percebe que a gente replica ele em mais de um ambiente. Por exemplo, você tem lá um padrão de ser um agradador. Então, você vai ser uma pessoa agradadora com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com seus filhos, com seu chefe, com seus colegas, com todo mundo que chegar. Esse padrão vai se repetir. Ele foi adquirido em algum momento. E identificar quando ele foi adquirido é o que pode gerar a possibilidade de entender e começar um caminho de mudança. Eu ainda complementaria assim, você coloca assim, identificar quando ele foi adquirido. Mas o que eu percebo, Milene, que tem muitas pessoas que não identificam que elas estão num padrão repetitivo. Porque para eu entender aonde esse padrão começou a ser gerado, primeiro eu preciso ter a consciência de que ele é um padrão. Tu não sente isso em alguns clientes que você recebe, que eles não identificam que é um padrão? É uma coisa recorrente. A pessoa chega com uma queixa e a queixa nunca é a causa.
até a gente chegar na causa, a gente tem uma jornada que a pessoa vai entendendo como que foi construído isso que ela nem sabia que era um padrão. A Ana acabou de colocar, aí acabam achando que é destino, né? Por exemplo, vamos para uma coisa mais polêmica agora, para ver se a gente dá uma mexida nessa live aqui, porque o povo nem para janelinha não está querendo vir, Milene. Acho que está todo mundo tímido. Perigo de solução, como diz um sábio professor meu. Vamos lá. A pessoa termina o relacionamento, começa outro relacionamento e olha que mágico. As mesmas características, o mesmo padrão comportamental e até mesmo às vezes a mesma aparência física. Será que é o destino? Será que realmente é o destino que te trouxe outra pessoa igualzinha? Ou muito parecida? Será que é destino, Milene? É uma boa pergunta isso daí que a gente escuta. Eu não tenho sorte, eu tenho dedo podre, eu só atraio esse tipo de pessoa, esse tipo de energia. Aí quando a gente começa a cutucar ali na feridinha e falar quando foi que você percebeu que esse dedo podre começou? E a gente vai remexendo ali e vai aparecendo. Ela pega pessoas ali que durante toda a jornada dela, de alguma forma, tem o mesmo padrão. E aí você mexe, remexe, e ela fala assim, nossa, mas ele é igual meu pai. Ele faz igualzinho a minha mãe. A Marta diz que a sobrinha dela achou até um nome igual. Achou até o nome igual. Isso O Paulo Henrique fala assim, ó, no começo é mil maravilhas. No começo é mil maravilhas. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, mas o que te atraiu para esse começo? O que te chamou a atenção ali? O que te despertou para você ir lá e começar de novo? E vai viver esse processo do início, tudo fantástico. A gente falou hoje de manhã sobre isso. Do período que a gente tem aí da paixão e depois vem o amor verdadeiro ou acaba o relacionamento, né? Que padrão a gente busca? Oi, Hélio, é um padrão, gente. E a gente vai repetindo esses comportamentos. A gente vai repetindo. Existe uma diferença entre padrões estabelecidos e hábitos estabelecidos. Mas se a gente não tiver a percepção, não começar a ter o processo perceptivo do que nós estamos repetindo na nossa vida, a gente não consegue chegar lá onde... Por que eu continuo a alimentar algumas coisas? Porque bem comum, tirando todos os termos técnicos, eu acredito que a Milene vai concordar. Não há mais necessidade de alimentar alguma coisa, Milene? Se for da esquerda, me avisa em si. Não sei se é a minha net. Gente, mais alguém tá falhando aí? Me contem. Mais alguém falhando? Tá travando também? Falhando também. A Nath inclusive pediu pegar uma água para mim, bem de amor. A Nath também falou que tá travando. Gente, assim, ó. Se continuar travando, vocês me avisam por gentileza e eu mudo pro 4G, tá? Porque a gente tá na internet aqui, tava funcionando até agora, tranquilo a nossa Wi-Fi. Se voltar a travar, vocês me avisam e eu coloco na 4G. Combinado? Hélio, segundo o pessoal, agora tá resolvido. Voltamos. Milene, tu tá me ouvindo? Tá. Milene, o que eu falei antes, gente. Tem. Mas as meninas, tá a Persas e tá a Marta aí. As duas moderadoras estão aí, elas já vão fazer a gentileza para nós de dar um tchau. Tchau.
vamos lá. O que eu falei, Milene, é assim, ó. Que esse padrão comportamental, esse padrão estabelecido, obrigada, meu amor, esse padrão estabelecido que a gente demora um pouquinho para identificar, ele sempre vem para preencher algo. Tu concorda comigo? Sim, quando a gente identifica que lá atrás ficou alguma coisa incompleta, um aprendizado incompleto, um sentimento mal resolvido, mal entendido, a gente procura de alguma forma compensar isso na vida adulta. E para compensar isso daí, a gente entra em vários processos. Pode entrar, igual já falou aí, nessa dependência emocional, de procurar padrões repetidos de relacionamento. Tudo isso vai se repetindo, replicando, porque de alguma forma ficou alguma coisa incompleta. A gente pode juntar isso, gente, com a questão dos vazios emocionais que a gente fala, né? Dos relacionamentos que começam através dos vazios emocionais, através das faltas emocionais que se tem. A gente junta agora e fala nessa linguagem aqui. Quando as pessoas se aproximam de você e você tá com um vazio emocional aí, você vai projetar tudo no outro. E quando você começa a projetar tudo no outro, que você projetou o teu bem-estar, que você projetou a tua felicidade no outro, você não consegue pôr limites. E você deixa literalmente a tua vida ser conduzida pelo outro. E vocês acham que isso é só em relacionamentos amorosos? Claro que não, gente. A gente vê muitas parcerias comerciais onde há uma dependência e tem um só que tem o comando, o que não é uma parceria. Porque aí fugiu. Parceria, ao meu conceito, é onde duas pessoas se entregam para aquilo e cada um contribui com a sua parte. Fora isso, não vejo que é parceria. Fora isso, não vejo que é parceria. Então, o que a gente precisa entender? Quando nós falamos de limites nas relações, de limites que as pessoas chegam na nossa vida, a gente precisa sempre se fazer uma pergunta: o que é meu e o que é seu? O que você me entrega que eu quero carregar? E o que você entrega que não faz sentido para mim nesse momento? Quando a gente fala, hoje de manhã a gente entrou um pouquinho aqui no assunto vitimismo e versus protagonismo, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos analisar os dois lados da questão. Quando você tem um vitimista que está na fase que suga muito de você, ele é um vitimista e ele suga muito de você. Quem tem que pôr limites nisso tudo? A CIF, acredito que é assim que funciona. Você pediu para subir na janela, mas você não está com o Heart ativado. Nath, você pediu para subir na janela. Você pediu para subir porque você quer subir na janela ou porque foi um engano, Nath? É que a Nath está ali do outro lado da sala, gente. Então eu faço a pergunta aqui e ela não responde. Ai, mandei o convite para a Vanessa sem querer. Desconsidera, Vanessa. Então, por isso que eu perguntei para ela, tá? Sim, então desconsidera aí, Vanessa. Já tirei o convite, mas ainda não saiu daqui. Foi engano, foi engano. Quando vocês estão convivendo com uma pessoa que está com características vitimistas, quem que tem que pôr limite? Vocês, né? Obrigada, Débora. Vocês que precisam pôr limite. Certo? Só que aí vocês ficam com muita dor no coração, né? Ai, porque a pessoa tá sofrendo tanto, porque a pessoa tá passando por um momento muito difícil da vida dela, porque a pessoa não tá conseguindo reagir na vida dela. Agora, vamos lá, cada caso é um caso, a gente precisa entender isso e não dá para colocar todo mundo numa caixinha, eu sempre falo isso para vocês, não dá para colocar todo mundo numa caixinha, senão nós também estaríamos padronizando isso. Agora, vamos lá, quando o vitimismo ele é muito exacerbado, registra uma coisa aí, a tua melhor forma de ajudar essa pessoa
é dizendo não. Porque enquanto você continuar alimentando isso nela, mais isso vai estar crescendo nela. Tu já falou essa história aqui pra gente, Paulo Henrique, de que era isso. Tu já comentou aqui com a gente. E ela necessariamente acreditou em você, né? Tanto que vocês estão até hoje aí. Nem tudo, e esse exemplo que o Paulo traz pra gente, a gente entende o seguinte, nós já falamos sobre comunicação aqui. E nem tudo na nossa vida a gente precisa rebater. Aí essa fala do Paulo agora vem muito a calhar com o que a Vanessa comentou antes. Tu tá me criticando? Tu tá me falando? Ok. Pode trazer a tua crítica. Mas até que ponto eu deixo essa crítica? Até que ponto eu deixo essa crítica me afetar? A gente precisa olhar para isso também. Tudo, absolutamente tudo, nós temos o poder da decisão de aceitar ou recusar. Tudo nós temos o poder. Só que nós temos que cuidar muito no extremismo, que é o que a gente falou no início da live. A gente tem que cuidar muito no extremismo. Até hoje eu fui uma servidora, como a Milene falou antes, eu estou no padrão de servidora. Agora eu vou ficar #revoltado, #revoltada, e a partir de agora é não para tudo. Funciona? Não funciona. Não funciona mesmo. Uma outra coisa, gente, que é muito importante aqui, é que quando o adulto, ele se abandona, ele culpa o outro. E aí traz-se muita verbalização, mas eu fiz dessa forma porque o outro quis. Eu fiz dessa forma porque o outro falou. Eu fiz dessa forma porque o outro me conduziu, porque o outro me induziu a isso. E aí vocês entenderam que o fato de eu ter me abandonado, eu culpo o outro. Milene, qual a tua contribuição aí? Só ver o que o Espíndola tá falando, que às vezes eu chamo de Espíndola, às vezes eu chamo de Paulo. Essa parte de encontrar culpados, ela é um lugarzinho cômodo, porém perigoso. Porque se eu vejo que o outro é sempre o culpado, como que eu vou me autoconhecer e parar de me auto-sabotar para resolver o que eu preciso resolver? Uhum. Vamos lá. Vamos um pouquinho entender aqui o nosso cérebro. O que ele faz com a gente? Veja bem. A pior mentira, deixa eu só complementar aqui o que o Paulo falou, que essa questão de chantagem, né? Essa questão da pessoa chantagear o outro, isso é manipulação, tá? Isso é manipulação. Hoje de manhã até teve alguém que chegou na live da manhã e falou que ele fazia muita manipulação no âmbito comercial. E eu trago sempre o posicionamento. Manipulação é uma coisa, persuasão é outra. O que é saudável? Persuasão. Porque existe muito gatilhos de persuasão que a gente pode usar sem necessariamente a gente faltar com ética, sem necessariamente a gente faltar com respeito, sem necessariamente a gente agir com a nossa sombra. Agora, manipulação é a sombra falando. Manipulação é a sombra agindo. A gente precisa ter esse discernimento entre as duas coisas. Mas eu vejo que quando nós estamos falando aqui de chantagem, nós estamos falando de manipulação e não de persuasão. Então, a gente precisa ficar de olhos abertos em relação a isso. Gente, quem chegou agora, recentemente, para a live, eu estou convidando todos vocês hoje para virem para a janelinha, para conversarem com a gente, para trocarem ideias com a gente, para trazerem o pensamento de vocês em relação a isso, para trazerem a visão que vocês têm em relação a esse assunto de hoje, que é o limite que nós colocamos entre as pessoas. E o único critério para você vir para a janelinha é você estar com o heart ativo. Quem mais aí gostaria de vir para a janelinha e conversar um pouquinho com a gente?
Como eu não sou nem um pouquinho abusada, eu falei para eles fazer uma reunião com a família. Excelente. Excelente. Uma boa estratégia, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Gente, alguém mais quer vir bater um papo? Vocês estão tímidos demais. Ô, Milene, lá na tua live o povo é tímido também, assim? Vocês não precisam aparecer. A não ser que vocês desejem. Por que vocês não vêm, não? Por que vocês não vêm para a janelinha? Me contem que eu quero conhecer sobre vocês. Eu quero entender o comportamento de vocês. Afinal de contas, eu sou treinadora comportamental. Preciso entender o comportamento das pessoas. O que impede vocês de vir para uma janelinha conversar? O que passa aí na cabeça de vocês? Quando abre uma janelinha, vocês não vêm. O que passa aí na cabeça de vocês? Quero entender. Me contem, me contem. O que passa aí na cabeça de vocês? Não querem nem me contar, Milene, o que passa na cabeça. Querem nem me contar. Eles não querem nada hoje. E o difícil é que quando eles escutam o pessoal conversando e comentando, assim, o medo de eu falar alguma coisa e ser corrigido e passar vergonha. E eu entender que aquele probleminha de estimação meu tem solução e o que eu vou fazer se eu perder ele? Acontece muito, as lives que eu abro principalmente. Gente, assim, ó. O que eu sempre falei para vocês? Eu sempre falo para vocês que quando eu venho fazer live com vocês, a sensação que eu tenho com algumas pessoas que chegam aqui na live é que a gente está sentado no sofá da sala. Oi, persas! Que a gente está sentado no sofá da sala batendo papo. Quando a gente abre a janelinha de uma live, é para a gente fazer uma extensão desse sofá da sala. E ninguém aqui, ninguém tá certo ou tá errado. A Milene não tá certa, eu não tô certa, a Milene não tá errada, eu não tô errada, ou quem quer que venha para cá para a janelinha, não tá certo nem errado. Às vezes o que nós vamos ter aqui é pontos de vistas diferentes. Pontos de vistas diferentes, é só isso. A gente não tem aqui o certo e o errado. Ô, Marta, estão de obra aí. Ó, tinha mais um pedido aqui para subir na janelinha, gente. Só que para subir aqui tem que estar com o Hertzmann da live ativado, tá? Tem que estar com o Hertzmann da live ativado. Senão, não sobe. Ana, você tem disponibilidade para subir na janela? Penso que vou expor muito. De se expor nesse sentido, Ana? Você tem medo de se expor? É isso? Deixa eu só complementar algo que o Espíndola havia falado ali. Ai, gente, desci o dedo onde não devia. Ah, tá. Para levantar a fofoquinha contra eu era muito bom. E para levantar esse dinheiro, será que vai ser bom? Vamos lá. Assim, ó. Sônia, deixa eu te falar. A gente tem muito essa cautela, né? Do não expor a vida de ninguém. Você não precisa necessariamente contar a história que te envolve, mas você pode opinar como é viver essa questão de ter ou não ter limite com as pessoas. É bem de boa, tá? A não ser que você realmente não queira. Só que olha só, muitos de vocês chegam aqui e vocês falam dessa questão de ter a dificuldade de abrir uma live, ter a dificuldade de começar a conversar, ter essa dificuldade de interação, tá? Aqui nas janelinhas é uma excelente oportunidade para vocês treinarem isso. É uma excelente oportunidade porque vocês já começam falando, né? E não necessariamente mostrando a imagem de vocês. Então, é um excelente treino. Eu pedi da Ana, eu acho que ela não está aqui na live, porque a Ana está dentro da área jurídica.
E aí eu queria trazer um pouco desse assunto de limites dentro de uma área jurídica, para nós termos uma diversidade aqui muito grande de assuntos, porque nós estamos em nichos diferentes, em profissões diferentes, e cada um de nós vive dentro das nossas realidades as limitações com o outro. A gente vive as limitações no ser humano. Ah, a propósito, Milene. Oi, Roberto. Aquela dúvida que nós tínhamos em relação àquela sigla que nós acreditávamos, eu acredito que não é, tá? Eu acredito que não é. Porque veio na minha live hoje de manhã de novo. Eu acredito que não é a pessoa. É que eu e a Milene tínhamos uma questão aí que a gente falava de ser uma determinada pessoa através de um arroba estranho, mas não é. Não é. Então, não é a pessoa. Hoje de manhã eu tive essa comprovação, que não é a pessoa. Gente, vamos lá. Paulo colocou sobre a situação dele, né? Não é, acredito que não seja não. Paulo colocou a situação dele. A gente tenho certeza de outros casos aí gigantes que tem a ver essa questão de limites que nós colocamos. Eu acreditei que nós teríamos hoje, por se tratar de um assunto que todos nós vivemos, eu acreditei que vocês viriam mais para a janelinha hoje, que vocês participariam mais, que vocês trariam mais a visão de vocês, do quanto vocês se entregam, do quanto vocês conseguem limitar, do quanto vocês não conseguem limitar. Infelizmente, acho que vocês estavam tímidos demais hoje e acabamos não tendo, então, essa participação de vocês. Mas sempre, gente, sempre que tiver essa oportunidade, aproveite. Aproveite, é uma grande oportunidade, até mesmo, gente, às vezes de vocês colocarem para fora coisas internas aí, que estão, talvez, trazendo algumas consequências para vocês. Quando você carregar uma pessoa, observe o comportamento dela de desenvolvimento. Vamos lá. Se compensa ou não. Não é no nosso tempo, não é no nosso jeito e não é quando a pessoa não estiver pronta. Sempre sobre isso. Sempre sobre isso. Milene, meu amor, muito obrigada pela tua participação de hoje. Muito obrigada por essa troca de hoje. Eu vou fazer live de janelas mais vezes, então se preparem, que vocês vão ter mais oportunidades de vir aqui. Hoje eu encerro a live, nós já estamos aí, sim, hoje sim, já são 14h07, eu tô com a Nath trabalhando hoje presencial, preciso aproveitar com elas, e inclusive, gente, preciso aproveitar, porque eu tô devendo aí umas lives no YouTube para vocês, então eu tô devendo, a gente vai fazer isso agora, vai entender e vai entender como ela pode fazer isso, porque quando depende de mim eu demoro um pouquinho. Quero já deixar um convite para vocês, tá? Um convite que eu comecei hoje de manhã fazendo esse convite para vocês e vou reforçar. No dia 24 e 25 de janeiro, nós teremos uma imersão online, 2 dias, não será aqui pela plataforma do TikTok, será pela plataforma do Zoom. Qual será o tema dessa imersão? A base que vocês precisam construir para a abundância. Então, a gente vai para um conteúdo bem profundo, a gente vai com muitas ferramentas, a gente vai ficar 2 dias juntos. Aqui a gente não consegue aprofundar muitas coisas. Então, tem-se a oportunidade de a gente ficar 2 dias juntos lá na plataforma do Zoom. Está com valor de lançamento. E esse valor vocês não vão ver ele acontecer de novo. Ele está com o valor de R$37. Imagina, Milene. R$37 para você vir e passar 2 dias numa imersão comigo, aprendendo sobre a base da prosperidade. E já deixa eu te falar, se você acha que prosperidade é só dinheiro, descaracteriza isso. Porque prosperidade, gente, vai muito além do dinheiro. A gente tem 6 eixos da nossa vida integral e é sobre isso. Roberto, a gente está constituindo o canal agora, estamos organizando, mas o link dele já está aqui na bio do TikTok, é só vocês irem para a bio, que vocês vão ter lá o canal do YouTube, vocês vão ter o arroba da minha outra rede, vocês vão ter o desafio que eu estou falando para vocês agora, vocês vão ter o desafio lá, e
E aí vocês podem ir para todos os canais. Por que eu convido vocês para ir para uma imersão online? Porque o nosso nível de conteúdo lá é muito diferente daqui. A gente vai para um conteúdo muito mais profundo lá. E aí eu te pergunto, será que R$37 é um custo muito alto para você organizar a tua vida? O que vocês me dizem? R$37 é um custo muito alto para organizar a vida? Queria ouvir isso de vocês aqui. Se R$37 é um valor muito alto para organizar a vida. O que vocês pensam a respeito disso? O que impediria vocês de passar 2 dias desenvolvendo e abrindo consciência de vocês? Não paga nenhum cafezinho. É isso. O grande que é que as pessoas querem mudar, mas elas não querem passar um final de semana estudando, elas não querem aplicar se aplicar uma ferramenta, fazer a auto-aplicação de ferramenta que a gente fala. As pessoas não querem isso. Então, se você está comigo aqui, se você me acompanha nas lives, e você já entendeu o poder que é você abrir a tua consciência, você expandir a tua consciência, eu deixo o convite, então, para você vir para a imersão 24 e 25 de janeiro e deixo essencialmente o convite para você aproveitar esse lote 0 que foi lançado hoje, lote 1, perdão, que foi lançado hoje, para você garantir nesse valor que ele não vai existir de novo. Total, Paula? Total. Só quero te fazer uma pergunta. O esforço virou algo banal, não existe uma pílula mágica, não existe. Não existe. E eu falo isso do final de semana, gente, porque é num final de semana, eu ouço muito. Mas eu vou ter que passar o final de semana? Vai ter que passar o final de semana estudando. Vai ter. Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já está em processo de ajuda terapêutica ou não? Sim. A minha religião, Sônia, bom, para falar de religião, porque é algo bem delicado quando a gente fala de religião, eu prefiro falar de espiritualidade, porque nós estamos numa outra dimensão. A religião, ela tem dividido as pessoas, minha opinião, tá, Sônia? A religião, ela tem dividido um pouquinho as pessoas. E a religião está num contexto geral da coisa, se tendo uma disputa religiosa, do tipo, a minha religião é melhor que a tua religião. Então, eu gosto muito de falar de espiritualidade, e não de religião propriamente dita. Mas a minha religião de batismo, a qual eu frequento, é a religião católica. Tá? Mas isso não me impede de ouvir um hino evangélico, isso não me impede de ir num culto evangélico, isso não me impede. Mas gosto muito de falar de espiritualidade, não de religiosidade, para que a gente não tenha esse embate, para que a gente não tenha essa coisa da minha religião é melhor que a tua religião. Oi, pacificador, bem-vindo. Sem sacrifício não tem crescimento. Sônia, te respondi, meu amor? Paula, assim, ó. Se você já está em tratamento terapêutico, você já está sendo tratada por isso, eu sugiro muito que você tenha essa conversa com a pessoa que você está fazendo terapia. Por que eu vou te falar isso, tá? Quero deixar bem claro. Primeiro, a gente aqui não tem que ser Madre Teresa de Calcutá e querer salvar todo mundo. A gente tem que ser muito honesto com as nossas habilidades. A gente tem que ser muito honesto, em primeiro lugar. E a segunda coisa que a gente tem que ser muito honesto aqui é a gente não interferir no âmbito profissional do outro profissional. Porque eu vou ter o meu campo de visão, eu vou ter a minha formatação de trabalho. E isso pode chocar completamente com o profissional que está te acompanhando hoje. E aí você vai chegar lá e você vai dizer, olha, eu ouvi isso lá numa live do TikTok e ela me mandou fazer isso.
Então eu prefiro respeitar muito o teu profissional, assim como eu gosto quando respeitam o meu lado profissional, a minha forma de atuação profissional, eu procuro respeitar muito o outro profissional. Muito, muito, muito. E eu não falaria ao vivo algo que de repente vá contra a instrução que você tem. E olha que eu não te perguntei quem é o teu profissional, porque isso de fato não muda para mim. Eu respeitarei qualquer profissional que esteja cuidando de você nesse momento. Seja diferente, aplique um esforço a mais para mudar suas vidas, enquanto milhões estão em festas. E milhões estão nos cigarrinhos de... Não, como é que é? Meus cigarrinhos de melões? Como que é? Gente, o Lucas até entrou brincando na live hoje com os cigarrinhos de milhões aí. O que seria uma nova plataforma? Sônia, eu não peguei a tua pergunta anterior. Acho que eu não peguei. Qual a tua religião? E depois você pergunta, peraí, deixa eu voltar. Sônia, perdão. Seria uma nova plataforma, mas uma nova plataforma de quê, meu amor? Acho que faltou alguma coisa aí. Então, Paula, eu consigo trabalhar em vários assuntos, né? Ter um bom discernimento sobre muitas coisas, porque quando a gente estuda o comportamento humano, a gente estuda na totalidade. Mas quando nós estamos falando de um processo depressivo, nós estamos falando de um processo delicado. Depressão é uma doença, gente. Depressão é uma doença e ela precisa ser cuidada com cautela, tá? Com muita cautela. Muita cautela mesmo. O Zoom é uma plataforma onde a gente faz aula ao vivo. Eu entro ao vivo, vocês entram ao vivo, vocês entram num link, como vocês entram aqui, vocês entram no link e aí eu vou ver vocês vão me ver. A gente vai conversar, a diferença, imagine que uma janelinha como nós estamos aqui, tá? E aí você pode deixar essa janelinha aberta, você pode deixar essa janelinha fechada. Você pode fazer perguntas falando e você pode fazer perguntas escrevendo. Só que o que acontece? Por que tem que ser numa plataforma fechada? Porque quando nós estamos nesses conteúdos profundos, nós estamos em aula que muda a realidade de vocês, a gente não pode ter interferência, a gente não pode ter gente entrando, falando coisa fora do assunto, a gente não pode ter o hater entrando, a gente não pode ter aquela pessoa que entre falando nada com nada. Porque aí a gente vai para um conteúdo que vocês vão se concentrar ao máximo, gente. Sobre o final de semana no Zoom. O comentário dela não veio, mas agora veio, Milena, ela já me falou, já coloquei, mas obrigada, tá? Gente, é que não vem todos os comentários pra gente, tá? Então, às vezes eu faço um malabarismo aqui para pegar os fragmentos de vocês. Às vezes não vem todos os comentários. Doutor, apesar que não queremos saber de religião nenhuma. Paula, vocês não estão nesse momento em nenhuma religião? É isso? Vocês não seguem hoje nenhuma religião? Ó, a Persis colocou aqui que não é fácil assim, é uma luta interna. Gente, depressão é uma coisa muito séria, muito séria. Nós não estamos falando de uma dor de cabeça e não estamos falando também de uma dor de dente. Nós temos processos depressivos seríssimos, nós temos processos depressivos. Então, sim, tanto que foi a primeira coisa que eu perguntei, Paula, você tá em acompanhamento? Porque olha só, esse diagnóstico da depressão não deve ser um autodiagnóstico. Primeira coisa, processo depressivo não deve ser um autodiagnóstico, deve ser diagnosticado por um profissional e acompanhado por um profissional. E se um processo terapêutico não bastar, a gente precisa procurar uma ajuda ainda maior, que nós estamos falando aqui de um psiquiatra.
Tem muitos processos depressivos que precisam de medicação e não tenham medo de tomar medicação. Tem muitos processos que precisam. Eu vi que o Espíndola colocou, vai na igreja. Ela já é testemunha de Jeová. E dentro das nossas religiosidades, a gente tem formas de condutas diferentes. Mas eu diria para você, antes de uma religião propriamente dito, de uma denominação, sou católica, sou testemunha de Jeová, sou evangélica, antes dessa denominação religiosa, você tem um canal direto com Deus o tempo todo na tua vida. E não necessariamente que ele só aconteça através do cunho religioso da sua igreja. E aonde que está Deus, meu amor? Toda hora, todo minuto, a todo tempo com você. O tempo todo. Então, qual é se eu pudesse te dar um único conselho aqui hoje, que isso não depende de eu interferir no teu processo terapêutico, se aproxima dele, conversa mais com ele. Eu, sinceramente, com toda a fé que eu tenho, eu não acredito que Deus coloque a gente aqui na Terra para a gente viver em sofrimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que muitas vezes Deus traz algumas coisas para a vida da gente como forma de aprendizado. Por exemplo, quando a gente pede paciência a Deus, Deus dai-me paciência. Ele não manda paciência de um potinho. Ele manda pessoas na nossa vida para nós exercitarmos a paciência. E essa compreensão é muito importante. Então, se eu pudesse te dar um único conselho hoje, seria: conversa com ele. Mas aquela conversa que você teria com uma pessoa que você confia total. Sabe aquele melhor amigo, aquela melhor amiga que a gente não tem filtros e que a gente fala tudo, e que a gente confessa tudo, aquilo que a gente sente, que a gente confessa inclusive aqueles pensamentos mais escuros que a gente tem? Eu começaria por aí, meu amor. E depois você leva para a pessoa que você está fazendo o processo de terapia, você fala o seguinte: olha, eu continuo com um rombo absurdo aqui dentro. Eu continuo sentindo muita falta de eu nem sei o quê. Porque o vazio emocional, ele traz isso. E você relata sem filtro toda a dependência que você tem nesse momento. Sem filtro mesmo. Você não tem que causar boa impressão para terapeuta, tá? Você tem que ser verdadeiro com o terapeuta. É só sobre isso. É sobre ser verdadeiro. Antes de ser com ele, é com você. Tá? Meus amores, agora eu preciso ir. Fiquem com Deus. Muito obrigada por essa tarde de hoje. Muito obrigada pela parceria. Muito obrigada por estarem aqui comigo. As pessoas que estão com o Hertman ativo, eu vou convidá-los para um grupo que a gente tem aqui dentro. Não é obrigatório estar lá, mas nesse grupo eu vou avisar sobre uma aula especial que a gente vai ter, que essa aula é só para o fã-clube, não vai ser aberta fora. Por quê? Porque nessa aula eu vou entregar ferramentas para vocês. Então eu preciso que vocês estejam no grupo para vocês receberem a ferramenta e receberem o dia e horário da aula. Então quem estiver com o Hertman ativo vai ser convidado para esse grupo. Combinado? Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê amanhã de manhã, 6h30 da manhã. Beijo! Existe gente como eu que não faz terapia? Existe. Existe. E me preocupa demais. Me preocupa demais. Volta amanhã, Paula, e a gente fala mais, tá, meu amor? Um beijo. Fica com Deus.